Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus Cristo. No último bloco nós paramos em Esmirna e agora vamos começar em Pérgamo, tratando das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Pérgamo, essa corresponde do 7º ao 10º século. Entendam isso. Esta carta endereçada à igreja de Pérgamo corresponde à igreja que viveu entre o 7º até o 10º século depois de Cristo. E vamos ver isso nas Escrituras. E aqui, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, as 2 alianças. E esta apresentação vem de encontro com uma doutrina que começa a ganhar força neste período, a qual é a doutrina mencionada como doutrina de Balaão, associada aos nicolaítas. Queridos, esta doutrina está ligada, entre outros ensinos, a recompensa de bens materiais, vejam só, aliada à pregação da palavra. E isto é classificado como fornicação, adultério. Vejam só, para que não haja algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma vianda vendeu a sua primogenitura, Hebreus 12:16, adulterando a sã doutrina, trazendo ensinos do antigo pacto e inserindo na igreja como sendo do novo pacto. Veja o que Jesus diz: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Marcos 22:22. Agora nós vamos ver que historicamente foi neste período em que a falsa igreja começou oficialmente com a cobrança dos dízimos. A cobrança dos dízimos. Porque está falando de Balaão. Balaão é aquele que queria uma recompensa financeira para profetizar acerca de Israel. Ou seja, e aqui no 8º século, quando se institui a doutrina de Balaão, quando a igreja de Pérgamo é mencionada como tendo a doutrina de Balaão, ela está mencionando justamente o período secular onde a igreja começou novamente com a prática da cobrança dos dízimos. Presta atenção. E historicamente foi neste período em que a falsa igreja começou oficialmente com a cobrança dos dízimos, 8º século. Veja o que diz a história secular. Presta atenção. O poder civil haveria de apoiar, cerca de 2 séculos mais tarde, sob Carlos Magno, a legislação eclesiástica, confirmando com uma sanção civil. Com efeito, a lei capitular dita de Heristal, em 779, manda aos cidadãos franceses pagar o dízimo à igreja, ficando o bispo encarregado de o administrar. Os contraventores sofreriam a sanção imposta aos infratores das leis civis, ou seja, provavelmente a multa de 60 soldos. Em 780 e 801, a ordem foi reiterada. Nos séculos seguintes, encontram-se numerosos documentos eclesiásticos e civis das diversas regiões da Europa que visam regulamentar a praxe dos dízimos e estipulam qual deve ser, queridos, inserir ensinos do Velho Testamento no Novo Testamento, como o Velho Testamento, é adulterar a palavra de Deus, é ultrajar a graça no sangue de Jesus. E por isso essa apresentação, espada de 2 fios, ou seja, eu sou o que tenho a espada de 2 fios, as 2 alianças, e sei como deve ser usada, pois eles a estavam usando para benefício próprio. Devido aos ensinos de Balaão, se estabeleceu o trono de Satanás, o qual começa a reinar com a força desta doutrina, ou seja, a riqueza que traz o poder, o dinheiro, a cobrança dos dízimos. Essa história que eu li para vocês aqui, esse relato da história, é um relato da história que você pode encontrar na Wikipédia. Oficialmente, quando se começou a prática de introduzir na igreja novamente a cobrança dos dízimos. A igreja andou 8 séculos sem cobrar dízimos. Só que a partir do século 8º, começou novamente com essa cobrança. Maravilhosamente, a igreja de Pérgamo, que é a igreja do 8º século, ela é mencionada como a igreja que tem a doutrina de Balaão, ou seja, a igreja que ganha para anunciar as profecias de Nosso Senhor. Porém, a verdadeira igreja
não se dobra diante desses ensinos. Não nega o nome de Jesus e nem a fé, e continuam pagando com a vida, irmãos. E terminando esta carta, se faz novamente menção à espada da minha boca. Também aqui está a recompensa para aqueles que não prostituem a palavra, não adulteram ao pão. Vejam bem, presta atenção nessa palavra. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2,17. Isso significa o quê? Um novo corpo e um novo nome. Por quê? Veja o que nós vamos ler agora. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,5. Ou seja, uma pedrinha branca com um novo nome, um novo corpo, porque nós somos pedras vivas, e um novo nome. Meus queridos, em Pérgamo, preste atenção, pastores, começou a cobrança dos dízimos. E a cobrança, a volta da cobrança dos dízimos, não passou desapercebida nas Escrituras. E eu quero alertar vocês uma coisa: esta prática de cobrar dízimos é mencionada nas Escrituras como prática ou doutrina de Balaão. E vocês sabem que Balaão morreu perdido por causa desta prática. Então eu gostaria de pedir a vocês que vocês analisassem. Pega as 7 cartas, como nós estamos fazendo, porque nós dizemos que ela se refere à igreja dos últimos 2 milênios. E que cada carta corresponde a um período de 333 anos. Então você pega as cartas, como nós estamos fazendo, e analisa ela paralelamente com a história secular. E você vai ver que nós estamos dizendo a verdade, porque não falamos de nós mesmos, mas falamos na total dependência do Espírito Santo de Deus, porque sem ele é claro que nós não poderíamos revelar tais coisas. Fica claro também que não dá para revelar tudo, porque senão fica muito longo. Qualquer dúvida, vocês poderão tirar pessoalmente, por e-mail, fiquem à vontade. Mas isso aqui é para abrir a mente, ou tentar abrir as vossas mentes para vocês começarem a pesquisar e a buscar saber de Deus se é assim mesmo. Agora nós vamos passar a outra carta, que é a carta de Tiatira. Agora, irmãos, vamos passar a carta da igreja de Tiatira. Presta atenção para você não perder a sequência. Essa igreja de Tiatira corresponde ao período que inicia-se no 10º século e vai até o 14º. Aqui, ele se apresenta como? Jesus se apresenta como? Veja bem, ele aqui é o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Apocalipse 2,18. A igreja deste período é marcada pela grande fé, caridade, serviço, paciência e obras maiores que as primeiras. Está dizendo que a igreja de Tiatira, ela tinha obras maiores que as de Éfeso. Era uma igreja muito mais vibrante. Ela era uma igreja que tinha muita fé, muita caridade, muito serviço, muita paciência. Por isso ela é colocada que ela tinha obras maiores que a igreja de Éfeso. Entretanto, nos dias de Tiatira, é mencionado um principado chamado Jezabel. A igreja anterior a esta, que foi a de Pérgamo, havia, não todos, sido influenciados pela doutrina de Balaão. E esses ensinos doutrinários aparecem influenciando negativamente agora a igreja de Tiatira. E neste tempo se torna forte a pior de todas as doutrinas contrárias à sã doutrina, a qual é classificada como a doutrina de Jezabel. Veja só isso, queridos. A doutrina de Jezabel, onde se conhece as profundezas de Satanás. A doutrina de Jezabel sendo introduzida na igreja. A igreja sendo introduzida a doutrina de Jezabel, onde se conhece as profundezas de Satanás. Olha com o que a igreja foi se meter. Olha com o que a igreja está se metendo. A Escritura está dizendo que dentro da igreja começou e não parou de ser introduzida a doutrina de Jezabel, onde se conhece as profundezas de Satanás. O texto diz que ainda que Tiatira fosse uma igreja vibrante, cometia um grande e grave erro, o qual era tolerar
tolerar os ensinos de Jezabel, onde se conhece as profundezas de Satanás. E qual o ponto forte dessa doutrina de Jezabel que estava sendo ensinado? Qual é o ponto forte da doutrina de Jezabel? Era a doutrina dos construtores. Como assim? A doutrina dos construtores. Lembra que Jesus diz? A pedra que os edificadores, que os construtores rejeitaram, essa foi posta como a principal pedra de esquina. Qual é a doutrina dos construtores? De que está falando? Está falando da maçonaria, dos maçons. Veja bem que a Bíblia já cita os maçons, pois um dos ídolos fortes que Jezabel introduziu em Israel foi o culto a Azera. Azera, ele é conhecido como poste ídolo, facilmente visto hoje, por exemplo, na Praça São Pedro, lá no Vaticano, tem um poste ídolo, conhecido hoje como obelisco. E isso é facilmente visto não só no Vaticano, como em todo o mundo, ou seja, o obelisco. Presta atenção nesse texto. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. 1 Reis 18, 19. E também Baal. Veja só, Azera, um ídolo introduzido por Jezabel, e também Baal. O nome Baal significa Senhor, sem muita identificação de quem é esse Senhor. Por isso Jesus diz, o Senhor, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, tem muita gente chamando Jesus de Senhor, Yeshua de Senhor, mas você tem que ter certeza se é realmente o Filho do Deus vivo que você está chamando de Senhor ou está fazendo uma referência a Baal, porque o culto a Baal e o culto a Azera foi introduzido na igreja a partir da igreja de Tiatira. Esse texto que nós lemos está em Mateus 7, 21. Outra face da doutrina de Jezabel era de tomar posse dos que tinham por herança o direito da vinha, da nova aliança. Primeiramente, eles tentam negociar com os proprietários da vinha, a igreja verdadeira. E como não conseguem, procuram matá-los. É sabido historicamente que os maçons adoram ao poste ídolo, Azera, e que espalharam monumentos a este Deus em todo o mundo, isto é, os obeliscos. Como foi visto em Pérgamo, a doutrina de Balaão está agora mais forte, pois com a instituição oficial do dízimo agora em Tiatira, já vemos o efeito disto, que são os sacerdotes sentados à mesa de Jezabel e sendo sustentado com o dinheiro do povo. Os dízimos, modelo sacerdotal do antigo pacto, porque ultraja a graça no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que as profundezas de Satanás é indicado como culto a Baal e Azera, poste ídolo, praticado pelos maçons. Também estes maçons são conhecidos como os construtores de templo. Vejam só o que diz a Wikipédia, uma enciclopédia secular. A origem mais aceita, segundo a maioria dos historiadores, é que a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais, corporações formadas sob a influência da igreja da Idade Média. E Wikipédia, veja bem, Idade Média, ela começou no século V e foi até o século XV. Veja bem, Idade Média é um período que iniciou no século V e foi até o século XV, ou seja, começou no tempo de Esmirna. E, maravilhosamente, a primeira sinagoga foi erguida justamente nos dias de Esmirna, ou seja, mais uma vez, a história secular comprovando a veracidade bíblica a respeito dessas cartas. O que confere com a Bíblia. Vejam bem, depois de Cristo, um dos primeiros e mais importantes templos que foram construídos foi lá no quarto século, no período da igreja de Esmirna. E aqui em Tiatira começa a preparação para que essas construções não parem mais. Construções essas combatidas até a morte pela verdadeira igreja, tendo como um dos primeiros exemplos Estevão. Lembro de Estevão? Antes de falar de Estevão, eu quero voltar lá quando Jezabel
tentou negociar com Nabote. Aliás, Jezabel não, Acabe tentou negociar com Nabote a compra da sua propriedade, da sua vinha. Primeiro é assim, a falsa igreja, ela tenta negociar com as pessoas, tenta te comprar, na realidade é isso. Só que Nabote, ele era proprietário da vinha, e aquela vinha simbolizava o sangue de Jesus Cristo, o novo pacto na nova aliança. E Nabote prefigurava Cristo, prefigurava a igreja, e diz, não, eu não vendo, eu não negocio com o sangue de Jesus, eu não negocio com esta vinha de maneira nenhuma. Como a igreja verdadeira não aceita negociar o novo pacto, como a igreja verdadeira não aceita negócios com o sangue de Jesus, o que acontece com os que não aceitam negócio? Eles são perseguidos e são mortos. Por isso a igreja católica, que detém, entre outros, a doutrina de Jezabel, ela mandou matar, sim, aqueles que não negociaram a vinha, aqueles que não negociaram o sangue de Jesus. Então, até hoje, a igreja está sendo perseguida, a verdadeira igreja, porque ela não negocia. Queridos, não se negocia com a igreja de Jesus. Agora eu quero voltar e mostrar a atitude de Estevão, um dos motivos pelos quais Estevão morreu. Olha, isso está em Atos capítulo 7. Diz assim: palavras de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu vou ler de novo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu vou ler de novo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 48 e 49, você pode conferir. O Senhor adverte fortemente aos de Tiatira para que se arrependam, pois do contrário, eles viriam a padecer juntamente com seus filhos, os quais seriam influenciados por essa doutrina diabólica, que é a doutrina de Jezabel, a doutrina dos construtores. Já no final da carta a esta igreja, o Senhor mostra que apenas um restante apenas não se contaminou com esta maléfica doutrina e faz uma promessa a estes. Veja, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse 2, 26 e 28. Queridos, a doutrina de Jezabel tem como objetivo dar poder aos seus sacerdotes sobre o povo, como vemos até hoje. Mas os sacerdotes reais podem esperar em Cristo o tempo do reino e da estrela da manhã. A forma como ele se apresenta a Tiatira, está diretamente ligada à igreja deste período. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Apocalipse 2,18. Aqui, como vimos nos ensinos de Jezabel, aparecem as profundezas de Satanás. E no culto ao poste ídolo, ou seja, Bafomete é Baal. Baal significa hoje Bafomete. O deus da maçonaria significa Baal, que é Bafomete. Eu vou ler de novo. Aqui, como vimos nos ensinos de Jezabel, aparecem as profundezas de Satanás. E no culto ao poste ídolo, Bafomete é Baal. É a luz, o qual traz uma estrela na testa. Veja só, Bafomete, que é Baal. Na maçonaria, Bafomete é a luz, e esse Bafomete, ele traz uma estrela na testa. Ele é, na maçonaria, o grande arquiteto do universo. E na maçonaria, este é Lúcifer. Ou seja, eles tentam colocar Lúcifer no lugar de Deus, no lugar do Filho de Deus. Por isso é que Jesus diz, o Filho de Deus e a estrela da manhã. Olha só, a doutrina dos construtores de templo é a doutrina de Jezabel. Por isso Bafomete tem a estrela na testa, mas a verdadeira estrela da manhã é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, versículos 16 e 17. Outra expressão lá em Apocalipse diz assim, com relação à igreja de Tiatira: olhos como chama de fogo. Isto nos faz lembrar, sabe o que? O profeta Elias, lá no Carmelo, contra os profetas de Baal e Azera. E não podia ser diferente, né? Porque fala da igreja que tem a doutrina de Jezabel. Então nós temos que voltar lá ao tempo do profeta Elias. Quando este orou, e desceu fogo de Deus, e Elias consumiu os falsos profetas de Baal e Azera. Uma referência aos olhos de fogo. Isto é uma referência, querido, presta atenção. Isto é uma referência aos olhos de fogo de Jesus, que consumiu e consumirá tais profetas. Este é um aviso de Deus aos que insistem em continuar servindo aos postes ídolos, os construtores de templo. Lembra lá, quando Jesus diz, quando João teve a visão de Cristo? E os seus olhos são como chamas de fogo. Então, se você insiste em seguir a doutrina dos construtores, creio que você vai sofrer a mesma pena que sofreu os profetas de Azera e de Baal, que seguiam a doutrina de Jezabel. Se observarmos hoje, querido, nas estruturas dos templos, veremos que se assemelham às lojas maçônicas e aos outros símbolos da maçonaria. É muito fácil. Você pode olhar a maioria dos templos, eles são, principalmente os mais antigos, eles são idênticos às lojas maçônicas. Outra expressão diz assim: pés como latão reluzente, mostra a beleza dos pés de Cristo. Isto é uma referência aos restantes de Tiatira que não se contaminaram. Veja só, queridos, apesar de Tiatira ser aquela igreja vibrante, só houve um restante que não se contaminou. A maioria se contaminou. A maioria das pessoas aderiram às doutrinas dos construtores. A Escritura é muito clara em dizer que sobrou um restante que não se contaminou. Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Romanos 10, 15. Olha só, a igreja de Jesus, ela tem os pés lindos como latão reluzente, porque ela não se tranca dentro de uma estrutura religiosa, ela não cede a esses templos construídos que se refere à doutrina de Jezabel, ela vai de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de casa em casa, pregando o evangelho, porque conformosos são os pés, não dos que constroem templos feitos por mãos humanas, mas dos que anunciam o evangelho de cidade em cidade, de casa em casa, de lugar em lugar. Aleluia, em nome de Jesus, amém.